E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Kakashi Hatake foi um dos ninjas mais notáveis da obra Naruto, e toda sua fama basicamente estava no Sharingan que ele tinha. Só que no final de Naruto Shippuden, o Kakashi já não tinha mais o seu Sharingan, e depois disso rolou um questionamento entre a fandom que existe até hoje. Será que o Kakashi está mais fraco agora em Boruto por não ter mais o seu Sharingan? Há uma resposta oficial para essa dúvida e nesse vídeo eu vou contar pra você. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Pessoal, tudo que eu vou contar pra vocês nesse vídeo é conteúdo de uma história oficial da franquia Naruto e Boruto, que se chama Kakashi Hetsuden. Essa história é uma light novel, uma espécie de pequeno livro, que se passa cronologicamente durante os tempos de Boruto. Na história dessa novel, falando de uma forma extremamente resumida, o Naruto é acometido por uma doença e os membros do antigo time 7 vão atrás de uma cura pro Narutão. Kakashi Hetsuden é uma das novels de uma série de novel. E nessa série tem outras novels que contam a história de Sasuke e Sakura nessa pesquisa e também do próprio Naruto encarando essa doença. As histórias são bem legais e eu recomendo que vocês leiam. Inclusive, a novel Sasuke Hetsuden está sendo adaptada oficialmente em mangá. Mas enfim, na novel Kakashi Hetsuden nós temos o Kakashi como protagonista da trama, como o nome já sugere. E embora nos combates dessa novel o Kakashi não tenha ido de fato ao seu limite, podemos ter uma boa noção do quão poderoso ele se tornou. E nos baseando nos acontecimentos dessa novel, teremos a resposta se o sexto Hokage é ou não é mais poderoso do que quando tinha o Sharingan. Para começar, a primeira prova de que Kakashi está mais forte agora do que era no passado é que ele mesmo afirmou isso durante essa light novel. Quase no início da história, o Kakashi revela em um pensamento que ele está mais forte do que estava na Quarta Grande Guerra Ninja, mais especificamente no momento em que enfrentou Madara e Obito. Essa frase por si só já nos deixa bem claro que o Kakashi é sim mais forte nos tempos de Boruto. A nova explica que mesmo estando sem o Sharingan e as técnicas do olho, o Kakashi treinou muito para substituir tudo que perdeu por não ter mais o olho, principalmente adaptando as técnicas dele. O maior exemplo disso é o Shiden, que foi um jutsu que ele criou para substituir o Haikiri, já que o Haikiri necessitava do Sharingan para ter uma execução mais precisa. Mas agora vocês podem estar falando, mas aí está falando de quando ele enfrentou o Obito e o Madara, e o auge dele foi quando ele enfrentou a Kaguya. Galera, é claro que o momento em que ele recebeu os dois olhos do Obito para enfrentar a Kaguya não pode ser considerado. Isso porque aquele não era o real poder do Kakashi. Aquilo foi um aumento de poder muito temporário e muito específico. E muito daquilo ali era poder do Obito, e não dele. Então, o auge real do Kakashi foi ali no ápice da guerra, antes do momento da batalha final contra Kaguya. Mas enfim, como eu estava dizendo, o próprio Kakashi já falou que ele é sim mais forte atualmente em Boruto. Só que talvez falar por si só não basta, né? Quais são os feitos para nos convencer disso? Eu vou contar para vocês os feitos do sexto Hokage nessa novel, e vocês vão ver que ele realmente evoluiu muito. Para facilitar as coisas, eu vou separar os feitos do Kakashi nessa novel em 4 tópicos principais. Esses tópicos vão ser Genjutsu, Taijutsu, Ninjutsu e quantidade e controle de chakra, que são as principais habilidades ninjas. Assim vocês vão perceber toda a evolução dele em relação a Naruto Shippuden. Bem, vamos lá. Tópico 1. Genjutsu. Houve um momento da novel em que o Kakashi estava enfrentando um batalhão de ninjas. Eu não vou lembrar exatamente quantos eram, porque já faz um tempo que eu li essas novels, mas eu acho que era algo em torno de 300 homens ou mais, se eu me lembro bem. Mas enfim, segundo o próprio Kakashi na novel, esses ninjas não eram simples amadores, eram shinobis com uma experiência razoável, o que pode significar que eram ninjas de nível Chunin ou Jounin. Não foi exatamente especificado, mas foi isso que eu entendi. Bem,
Entre as armas que o Kakashi usou para lidar com esse exército de inimigos estava o Genjutsu, e durante algumas lutas ele usou as ilusões de uma forma bem inteligente, inclusive conseguindo ludibriar um ninja de alto nível com seu Genjutsu, deixando o cara totalmente fora de combate com a técnica. Pessoal, pelo que deu a entender aqui, o Genjutsu que ele usou para derrotar esse cara era um tanto avançado, com certeza de rank A. E pela ideia geral da cena, deu a entender que o Kakashi é realmente um especialista em Genjutsu, conseguindo ludibriar e derrotar ninjas de nível avançado e até mesmo um shinobi de alto nível usando essa arte. Claro que o Kakashi não é um deus do Genjutsu, tipo Itachi, por exemplo, mas aqui deu pra ver que ele pode sim igualar até mesmo a Jounins, especialistas nessa área. Então, mesmo sem o Sharingan, ele manda muito bem no Genjutsu. E pelo que deu a entender, essa técnica que ele usou é mais poderosa do que qualquer Genjutsu que ele já tenha usado em Naruto Clássico e Shippuden, já que nessas obras ele não usou nada que fosse tão poderoso nesse sentido. Tópico 2. Taijutsu. Durante esse enfrentamento contra os ninjas, Kakashi também precisou se envolver em combates corporais, e ele deu uma verdadeira aula nesse sentido, conseguindo derrotar vários adversários com razoável facilidade. E o Kakashi não simplesmente derrotava os inimigos, mas fazia isso de uma forma que não matasse eles, atingindo golpes precisos em pontos específicos que causava desmaio neles. Ele fez isso porque, segundo a novel, o Naruto proibiu os ninjas da vila de matar a menos que fosse estritamente necessário. Em um momento, o Kakashi foi atacado por um grupo de inimigos e usou uma panela para acabar com eles. É isso mesmo, derrotando ninjas de alto nível com uma panela. Também teve um momento nesse enfrentamento contra a tropa de ninjas, em que o Kakashi defendeu um ataque aparentemente mortal com um reflexo que, segundo os ninjas ali, não poderia ser seguido com os olhos. Isso prova que mesmo sem o Sharingan, ele ainda pode reagir a ataques muito rápidos e precisos. Então, no quesito Taijutsu, eu acho que o Kakashi tá muito bem ainda. Ele, no mínimo, não regrediu em relação ao que era em Naruto Shippuden. Tópico 3. Ninjutsu. Apesar de o Kakashi sempre ter sido muito bom em Taijutsu e Genjutsu, eu acho que é claro para todo mundo que Ninjutsu sempre foi a maior especialidade dele. E nessa novel ele conseguiu demonstrar uma evolução ainda maior nesse quesito. E aqui é onde eu acho que fica mais claro a evolução dele. Lembra que o Kakashi está enfrentando um batalhão nessa novel? Pois é, o motivo para isso é que esse batalhão estava tentando atacar um vilarejo que ele se propôs a defender, e ele precisava impedir isso de alguma forma. O Kakashi fez isso criando um muro de lama enorme, mais especificamente do tamanho de uma colina. Ele basicamente fez uma muralha de terra que ficou entre o exército e o vilarejo, e essa muralha não era só grande, era resistente também, já que em um momento que esses ninjas atiraram com um canhão no muro, e o muro nem sequer arranhou, provando sua resistência. Criar um muro tão grande e resistente com certeza é um feito de um mestre do ninjutsu e um grande especialista do elemento terra, mas os feitos dele com esse elemento não param por aí. O ninja, que era o mais forte dos inimigos, ciente de que a terra é fraca contra o raio, atacou o muro com um jutsu semelhante ao Chidori. Mas o Kakashi rapidamente transformou essa parte do muro em vidro. Nesse momento, o vidro conteve a eletricidade e o muro ficou intacto. Logo depois, ele fez o muro voltar ao normal, já que o vidro é quebradiço e seria facilmente destruído por um ataque de contusão. Pelo que foi dito por esse ninja que usou o jutsu de raio, essa técnica se chama Jutsu do Quartzo Terrestre, ou um negócio assim. E ele disse que essa é uma técnica tão difícil que ele nem julgava ser possível executar de tanto controle de chakra que precisava ter para isso. Essa técnica era tipo uma lenda, sabe? Uma teoria jamais comprovada. Mas eu volto a falar dessa técnica no próximo tópico. Teve um momento em que o Kakashi decidiu sair da defensiva e apelar para a ofensiva. E como tinha um exército de inimigos à frente dele, como o bom ninja raiz que o Kakashi é, ele decidiu agir na furtividade. Para isso, ele fez o muro de terra que ele tinha erguido se dissolver em poeira.
inundando o ar do acampamento inimigo com poeira. Algo no estilo da névoa do Zabuza, mas com poeira. E detalhe é que o Kakashi dissolveu o muro muito lentamente, de uma forma quase imperceptível aos inimigos. Nem preciso dizer o quanto de controle de chakra e sobre o elemento terra ele precisou ter para fazer isso, né? Depois de derrotar a tropa de ninjas com todos os métodos que eu mencionei antes, usando taijutsu, ninjutsu, panela e tudo mais, o Kakashi partiu para enfrentar o inimigo principal, que usava um objeto dado para o país dele pelo próprio Rikudo Sennin. E a função dessa relíquia dada pelo Rikudo era gerar água para todo aquele pequeno país. O líder inimigo obviamente usou o objeto para atacar o Kakashi, e quando atacado pelas técnicas de água dessa relíquia, ele usou um jutsu chamado Jutsu Névoa da Água, ou pelo menos estava traduzido assim onde eu li. E esse jutsu cria um grande pássaro de fogo, tipo uma fênix, e o calor do fogo desse pássaro é tão intenso que evapora a água e transforma ela em névoa. A gente sabe que em Naruto o fogo é fraco contra a água, certo? Então, se esse jutsu é tão poderoso que é capaz de evaporar a água, significa que é uma técnica de muito alto nível, tipo Rank A ou S. E para evaporar a água de uma relíquia do Rikudo Sennin, esse jutsu é simplesmente incrível, provando que o Kakashi é um grande especialista do elemento fogo. E por fim, é claro que o Kakashi tinha que usar o elemento raio também nisso tudo, né? Bem, depois de aquecer a atmosfera com seus pássaros de fogo, o Kakashi puxou um raio do céu direto contra o inimigo, uma técnica muito semelhante ao Kirin. E aparentemente é muito poderosa também, pelo que a novel descreveu. Bom, acho que o Kakashão já deu aula demais em ninjutsu, né? Agora, bora pro último assunto. Tópico 4. Quantidade e controle de chakra. Eu acho que uma das razões pelas quais o Kakashi mais foi zoado em Naruto é a sua falta de chakra, né? Mas isso não é um problema pra ele aqui não, galera. Como eu já disse antes, o Kakashi foi capaz de fazer aquele muro de terra bastante grande e resistente, o que por si só já exige muito chakra. Mas na novel, tudo deu a entender que foram mais ou menos 2 dias mantendo a técnica. Ou seja, o cara tá bem com o nível de chakra. Com esse muro, além de demonstrar uma grande quantidade de chakra, ele também demonstrou todo o seu controle do chakra. Tanto no momento em que usou o jutsu que transformou terra em vidro, que como eu já disse, era considerado impossível, quanto no momento em que ele dissolveu aquele muro em poeira. E lembra daquela técnica do pássaro de fogo que evapora a água? Ele conseguiu repetir essa técnica algumas vezes durante a luta. Lembrando que ele já tinha gastado uma quantidade considerável de chakra com todos os outros feitos que eu já falei até agora. Mas agora vocês podem estar questionando, mas o Kakashi não tinha pouco chakra em Naruto? Por que agora ele tem tanto chakra assim? Isso não é incoerente? E a resposta é não, não é incoerente. Acontece que em Naruto, enquanto o Kakashi tinha o Sharingan, ele tinha seu chakra constantemente gasto por causa desse Sharingan, já que ele não é um Uchiha e não nasceu com a genética desse doujutsu. Então para ele era algo completamente não natural manter aquele olho. Era como se ele tivesse um sanguessuga sugando constantemente o seu chakra, e por isso ele tinha uma limitação grande do quanto ele poderia usar na luta. Mas por causa disso, o Kakashi teve que aprender a controlar muito bem o seu chakra, a gastar o mínimo de energia possível nas suas técnicas, e por isso ele ainda conseguia lutar, usar o Sharingan, o Mangekyo Sharingan e tudo isso. Mas depois que ficou sem o Sharingan, ele parou de ter o seu chakra sugado, e agora ele tem todo o seu chakra natural à disposição. Só que além de ter mais energia à disposição, ele controla muito bem essa energia, o que faz ele desperdiçar o mínimo de chakra possível na hora de realizar seus jutsus. E é por isso que ele está conseguindo fazer tudo isso atualmente. Bom galera, então acho que com tudo isso tivemos a resposta se o Kakashi está ou não mais fraco em Boruto, né? Em resumo, ele perdeu sim o Sharingan e todas as habilidades do doujutsu, mas por outro lado, agora ele tem uma reserva bem maior de chakra, e por consequência uma durabilidade bem maior em combate,
Além disso, ele treinou o suficiente para suprir todas as faltas que o olho faria, e hoje já consegue ser mais poderoso do que quando tinha o olho. Comentem aí o que vocês acharam dessas informações, se vocês já conheciam a história Kakashi Hetsuden, e se vocês curtem a novel e gostaria de ver ela sendo adaptada em mangá ou animada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima, galera!